ordinária da primeira Câmara de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado de Ceará. Padre Manuel. Eu tenho uma parecida com essa sua, eu acho que essa é mais enfeitada. E ela é mais dura. A dizer que não é verdade, mas na processo eu vou vir. Você é alguns farol. É isso. De moda. Pois não. Isso é bondade. Então, senhores, aqui no modo presencial, todos os integrantes, porque já saliento que a eminente desembargadora Maria Regina Oliveira Câmara encontra-se em gozo de férias, portanto, lógico, a sua ausência é justificada. Então, na ordem decrescente de antiguidade, no Tribunal de Justiça, o eminente desembargador, aqui presente, como eu já disse, é Manuel Leite Albuquerque, o nosso decano. Na sequência, Francisco Mauro Ferreira Liberato. Após o eminente colega José Ricardo Vidal Patrocínio. E, por fim, o nosso também querido desembargador Carlos Augusto Gomes Correia. Aqui do meu lado, a eminente procuradora de Justiça, a doutora Ana Baixa, cumprimento Vossa Excelência mais uma vez, seja também mais uma vez muito bem-vinda. Nossa defensora pública, corretora Maria Cristina, que se encontra aqui no sistema. Tarde. Boa tarde, doutora. Sistema virtual. Eu cumprimento mais uma vez os eminentes advogados, as eminentes advogadas que se encontram aqui presentes. Também, lógico, aqueles que nos assistem pelo sistema virtual ou videoconferência. E, evidentemente, também cumprimento aqui os nossos servidores, nosso policial militar, que sempre está aqui a postos, nos ajudando, inclusive, na busca dos advogados. Né? Quem está aqui semanalmente sabe que eu sempre fazendo pregão. Exatamente. Na boa busca do advogado, a fim de a sala, às vezes, fica muito cheia, alguns colegas advogados ficam lá fora e eu gosto sempre de examinar, não só aqui no interior das dependências da primeira Câmara, que são dependências provisórias, são diminutas, a gente pede até desculpa por não podê-los abrigá-los aqui de forma mais confortável, né? Mas nós sabemos que o prédio, 3 anos, né, de Batazeca? Dia 6 de setembro, 3 anos que o nosso prédio houve um incêndio muito grande, todos sabemos, né? Fato pouco notório, mas não conseguimos ainda retornar à nossa casa de origem, né? Mas acho que ano que vem. Esse ano, sendo o objetivo, então acho que somente no ano que vem. Esse ano, talvez, colega, se for uma reunião, mas a gente não tem uma coisa concreta, né? E fica até difícil, porque já houve 3 ou 4 datas, nenhuma foi efetivamente cumprida, não por culpa, evidente, do tribunal, porque essa obra envolve vários aspectos, né? Primeiro começou com o Estado, depois repassou para o tribunal, uma obra muito grande, e houve falhas, né? Mas vai dar certo. Eu acho que no começo do ano nós estaremos lá. Né? 2025. 2025. Tenha fé de Badoseca. Excelência é um homem de fé. Vamos. Colegas, temos a ata da sessão do dia 7 de agosto de 2024 para examiná-la, retificá-la ou aprová-la. Doutora Cristina, vos cumprimento, doutora Cristina. Está aprovada.
temos aqui confeccionado. Boa tarde, Margarida Manoel. Temos alguns vários retirados de mesa e outros de pauta, que eu não farei agora a discriminação dos mesmos. Deixarei para o final da sessão mesmo, porque essa mesma relação que está aqui nas minhas mãos consta aí na bancada de Vossas Excelências, que podem fazer, lógico, o uso a qualquer momento. No final, eu, resumidamente, explicitarei quais são esses feitos. Esse aqui foi requerido agora, né? Desembargador José Ricardo, a apelação civil Pacatuba, apelantes LF de A e ROBA, são os apelantes, apelada CR de O, ela foi requerida agora antes da abertura da sessão, ainda é possível, né? Nosso regimento interno prevê que esse requerimento possa ser feito até a abertura da sessão, e foi realizada a tempo e modo. O eminente advogado já conta com mais de 70 anos de idade, pediu preferência, e eu acho legal e justo que nós... Pois não, Tô. Pois não. É o 297, que seja deferido o requerimento de preferência. É de relatoria de Vossa Excelência, desembargador José Ricardo Vidal, patrocínio, apelação de Pacatuba, 0280-015-72-2021, 8060137. O doutor José Teorge Alves de Castro, AB Ceará, 13.204, se encontra aqui presente, requereu sustentação em prol dos apelantes. Doutor José, boa tarde, como vai, Vossa Excelência? Tudo bem? O senhor, doutor José, Vossa Excelência pode passar direto para a sustentação oral, sem leitura do relatório? Sim. Pode? Posso, sim. Então, se Vossa Excelência puder fazer uso da veste, eu agradeço, está impressa. Fala pelos apelantes, Bartolomeu. Isso é uma demonstração de coleguismo fantástica, né? Pois não. Vai ver que se a gente está colhendo que planta, né? Doutor José Teorge. Tem que ficar confortável, né? Para ficar uma coisa puxada. É assim? Agora vai. Onde é que está? Ok, doutor? Ok, doutor José Teorge, eu passo a palavra a Vossa Excelência, que dispõe de até 15 minutos. Senhor presidente, mais componentes dessa Câmara, primeira defensora aí, a procuradora, de mais presente aqui, colegas advogados, senhoras e senhores. Esse processo trata de uma sentença que foi dada no processo de adoção, de guarda, de instituição de guarda e adoção provisória
e posteriormente foi confirmado com a sentença. É sobre essa sentença que nós vamos discernir aqui e tentar passar para os senhores a posição dos apelantes. Essa criança, ela desde idade tenra, de meses, ela foi submetida a grandes problemas de cuidado. Primeiro foi tirado da mão da mãe, que estava em um local inadequado, onde não tinha nada, no prédio abandonado na cidade de Pentecoste. Foi colocada na mão uma pessoa da família dela, uma tia, pegou essa criança, meia-irmã da mãe da criança, levou, ficou com ela uns dias, disse que não queria, repassou clandestinamente para uma pessoa lá de Pacatuba. Essa pessoa de Pacatuba ficou com ela há algum tempo e depois devolveu para ser colocado à disposição de adoção numa casa de cuidados. Não chegou aí a ser colocado porque foi entregue à guarda para o avô da criança, pai da mãe. Esse avô, ele era uma pessoa com problemas de doença, inclusive de alcoolismo. E quando chegou essa criança, ele pediu ajuda de uma pessoa da família, que é em nome dessa pessoa da família que eu estou falando. É a senhora Lucinda Farias Araújo. Pouco tempo, um dia ou dois depois, essa criança foi repassada para a pessoa. Essa pessoa pegou essa criança com verme, com piolho, com as vacinas atrasadas, cuidou dela, arranjou um espaço pequeno de tempo, pouco mais de, talvez, nem 2 meses. Colocou ela para estudar, cuidou dela, cuidou dela, botou num quarto separado na casa, comprou brinquedo, comprou roupa que ela não tinha levado. E como tem nos próprios autos aí, essa senhora que pegou essa criança clandestinamente, não sei porquê, foi devolvido para ela a guarda provisória. Tiraram da menina que vinha correndo dessa coisa aí. Essa senhora que pegou a criança, ela se afeiçoou à criança. E quer que a criança seja filho dela. São pessoas, não é que tenha riqueza, mas tem a vida estável. Esse Orlando, ele é comerciante, dono de uma churrascaria lá no Pentecoste, uma das mais antigas. E a Lucinda, que é a companheira dele, ela trabalha na prefeitura. Não são pessoas ricas, mas são pessoas com a vida arrumada. Bem, tiraram, com um dado nome, assim, uns 42 dias, salvo engano, que tinham tirado a menina desse lugar aí onde ela estava sendo cuidada, tratada direitinho. Tiraram e devolveram para a mulher que disse que não queria. Anteriormente. Aí, de repente, ela resolveu querer. E é contra isso que a gente está aqui, porque, na minha opinião, e eu acho que de todos nós aqui, a preferência é o bem-estar da criança. No presente feito, não se levou, no meu juízo, não se levou em consideração
essa prioridade da criança. Tem-se até notícia que essa senhora que postulou, depois que foi contestado, porque ela ficou com a criança, ela estava separada do marido. Uma pessoa que me pediu segredo, eu não posso falar, porque vai atrapalhar o trabalho dela, me falou em off que ele tinha simulado que tinha voltado para a mulher para poder conseguir a guarda de volta da criança. Isso eu não eu cito por citar. Não tem, a fonte pediu sigilo, eu não posso quebrar. Mas pelo histórico que tem no próprio processo, tem minhas peças. Essa senhora que ficou clandestinamente com a criança e que depois conseguiu a guarda, e agora já está quase a ser adotante, essa senhora, ela sequer é nada, não é nada. Essa que postulou ficar com a criança ainda é da família, não chega a ser dentro da quantidade dos graus que precisa, que estipula na lei, mas ela é da família, foi criada na mesma comunidade. Então é isso aí. Afora isso, esse processo aqui tem uma particularidade nele fora do comum, fora da curva. Esse é um breve relato do que aconteceu com o processo de fato. Mas esse processo aqui, eu protocolei esse processo a 0 hora, no último minuto do prazo. O processo foi todo colocado já dentro do sistema. Na hora de transmitir, teve no relógio 0 hora. Não tinha terminado o prazo, sim, mas não tinha começado o dia seguinte. E dentro desse processo, ali naquilo que foi o ponto final, já estava tudo dentro do sistema do tribunal. Isso não é perda de prazo, no meu entender, naturalmente. Não começou o dia seguinte. Isso, eu nunca na minha vida vi isso, o 0. No meu relógio, quando eu terminei, eu disse, deu tempo. Faltava 3 minutos. No do fórum era outro, mas isso é coisa do todo-poderoso tempo, né? E das medidas dele, que é feito através dos cronômetros e dos relógios, né? Então, uma das questões. Primeiro, eu repito aqui, essa ação, se for realmente do conhecimento, do entendimento de todas as pessoas que têm contato com ele, e a criança tem que ficar com uma pessoa que tem a vida arrumada. Ela tem até denúncia dentro do processo que, antes disso, essa criança ela ficava com os menores em casa. Menor de idade, era cuidar da mãe, sair para trabalhar e ficava com os menores em casa. Dois meninos, e mais do sexo masculino. Então, senhores, é uma questão. Primeiro, acho que se não fosse, se tivesse passado, decorrido o prazo, a gente não estava aqui. O juiz lá já tinha dito, não tinha passado para o tribunal. Mesmo porque quase tudo do processo já estava dentro do sistema do tribunal quando foi postado a 0 hora. Agora, eu peço aqui que seja renovada, reformada essa decisão em nome dessa criança. Não estou aqui falando pelo pai, pelas pessoas. As são pessoas equilibradas, são pessoas trabalhadoras, não tem
e tenha o lugar apropriado para deixar a criança. E é em nome do bem-estar dessa criança que eu estou aqui fazendo essa sustentação oral. Eram as minhas considerações. Muito obrigado. Boa tarde. Boa sorte a nós. Agradeço também a Vossa Excelência, doutor Teorge, cumprimento e parabenizo pela sustentação oral. Boa tarde, doutor. Eu passo a palavra ao eminente relator. Aí sim. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Vai. Senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar o nobre Causídico pela sustentação oral emocionada e emocionante. Mais direto ao julgamento, senhor presidente, em primeiro lugar, eu rejeito a preliminar de intempestividade do recurso, porque, verificando os autos, eu realmente constatei que o apelo é tempestivo. Foi interposto dentro do prazo que, portanto, merece conhecimento por parte da Corte, conforme minudentemente exposto na minha proposta de voto. Com relação ao cerne do recurso, na questão de fundo, trata-se de uma ação de destituição de guarda de poder familiar proposta pelo Ministério Público Estadual em face da genitora do menor, diante da situação de abandono material e afetivo em que se encontrava essa criança de tenra idade. E após regular instrução com vários estudos sociais e relatórios socioassistenciais no caso concreto, verificou-se que a apelada é a pessoa que realmente reúne as condições para a guarda dessa criança enquanto se resolve o processo de adoção. Isso porque, senhor presidente, desde o ano de 2021, essa criança se encontra sob a guarda da apelada, a guarda de fato que depois foi reconhecida pelo juiz de primeiro grau. E como foi defendido pelo nobre Causídico, que disse com precisão, em situações como essa, o que se deve assegurar é o melhor interesse da criança. E o melhor interesse da criança, nesse caso específico, ele se encontra no deferimento da guarda em prol da apelada e não da apelante. Registre-se que a apelante não tem laço de parentesco algum com a criança. E para citar o parecer do Ministério Público atuante no processo perante o juiz de primeiro grau, é esclarecedor no sentido de que os relatórios sociais demonstram que os laços entre a infante e a senhora Carliane encontram-se fortalecidos, encontrando a criança um ambiente seguro para o seu desenvolvimento e crescimento. Na mesma toada, seguiu o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça, que diz o seguinte, aspas, restou demonstrado nos autos que a senhora Carliane, de fato, é quem possui as melhores condições de ser guardiã da infante, pois, além de possuir um local seguro para abrigá-la, a relação de afetuosidade já se estabeleceu entre a menor no seio de sua família, de maneira que é uma situação já consolidada ao longo dos anos, desde 2001, que a criança se encontra sob a guarda da senhora Carliane, e todos os relatórios e estudos sociais que foram produzidos neste processo convergem para o entendimento de que é a apelada, e não a apelante, quem reúne as melhores condições para a guarda dessa criança. Com essas considerações, senhor presidente, diante do manifesto abandono material e afetivo que foi verificado, lamentavelmente, em relação a essa criança, e com base em tudo o que foi apurado na instrução perante o juiz de primeiro grau, maxime os relatórios e estudos sociais que se debruçaram sobre o caso concreto, eu conheço do recurso de apelação, mas nego o provimento para manter a sentença recorrida. É o voto, senhor presidente. Pois não.
Desembargador José Ricardo, como vota o eminente desembargador Carlos Augusto? Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, eminentes pares, senhores advogados. Senhor presidente, nós temos a tônica do que se refere ao direito de família, em especial o direito de guarda e adoção, o melhor interesse da criança, né? E analisando o conjunto probatório, e vendo, lendo, fazendo a leitura pormenorizada do voto de Sua Excelência, o relator, nada a fazer a não ser acompanhar a relatoria, né, nesse bem lançado voto e optando pelo melhor interesse da criança, que é a permanência com a apelada, né? Acompanho a relatoria. Pois não, desembargador Carlos, como vota o eminente desembargador Emanuel Leite Albuquerque, nosso decano. Pois não, senhor presidente. Campeão nas sustentações orais. Continue assim. Está umas 15, é? Ele deve ter umas 15 hoje, né? Tem mais. A bola procura os craques, né? Não é assim? Tá vendo? Diz o jargão futebolista. Eu sou um fraquinho lateral esquerdo. Vossa Excelência que fica lá no meio, resolvendo tudo. Deixa eu falar aqui para os senhores, senhor presidente. Pois não. A emenda aqui do Sua Excelência, o relator, sobretudo nos itens 3 e 4, onde se destaca que essa equipe interprofissional, né, apresentando relatórios socioassistenciais, né, já por si só já estampa que a criança deve ficar com essa senhora Carliane, né? Inclusive já está com essa senhora desde quando ela era novinha, né? Da expressão que você usou de tenra idade. Então, eu já analisei, já voltei no sistema provisório. Nós temos muitas sustentações orais aí para frente. E, objetivamente, eu acompanho Sua Excelência o relator, parabenizando Vossa Excelência pela sustentação oral. Saiu-se muito bem, parabéns. E acompanhando o relator, já tendo votado do mesmo modo no sistema provisório. É assim que me pronuncio, senhor presidente. Pois não, desembargador Manuel, eu anuncio o resultado do julgamento da apelação civil conhecida e não provida. A decisão é consensual, o julgamento está encerrado. Agradeço a presença e a sustentação oral de Vossa Excelência mais uma vez, doutor José Teoche. Obrigado, viu? Nada. Boa sorte. O senhor também. Vou assistir um pouquinho aqui do... Fica à vontade. 3, né? 3. Passou? Nós vamos dar preferência também ao julgamento do número 33. O advogado está aqui presente, nos informa que tem 76 anos de idade, e assim como, inclusive, um pouquinho mais idoso do que Vossa Excelência, né? Que tem 73. Vai chegar mais. Eu estou na terceira juventude. Pois não. Doutor Aprígio. Francisco Aprígio da Silva, OAB 9073. Muito bem. Então, chama a julgamento o agravo interno civil. Agravante Valéria Maria Bastos. Gravados Silvia Helena Mendonça Bastos e Francisco Hernandes da Costa Bastos. De relatoria de desembargador Emanuel Leite Albuquerque. É o número 33, como eu já salientei, e o número SAGE é o seguinte: 0278-62553 2022-8060001/50.000. Doutor Aprígio, já se encontra aqui presente. Requerer citação em prol da agravante. Boa tarde, doutor Aprígio, tudo bem? Como vai, Vossa Excelência? Boa tarde, presidente. Eu vou indagar. Eu cumprimento Vossa Excelência. Vou indagar ao senhor, um momentinho, doutor Aprígio, se dispensa a leitura do relatório. Podemos passar de logo. Vou dispensar e primeiro pedir desculpa àqueles que vão ficar, que eu passei na frente, mas não costumo, mas porque realmente
eu não estou bem assim de saúde, viu? Pois não. Ainda mais estou com o joelho aqui que está me incomodando já, né? Então, São sinais dos tempos. Vossa Excelência está bem, para 73 anos. Está muito bem, aliás. Né? Quem dera, né, desembargador? Se a gente chega a essa idade com bem. Estou achando que houve um erro, não na identidade deles. Você colocou. Vossa Excelência está com a palavra, para até 15 minutos. Excelentíssimo desembargador, presidente desta casa, doutor Mauro, preocupação muito com a economia, né? Aliás, eu admiro tanto Vossa Excelência, a sinceridade, não só vossos advogados, não precisa nem do doutor. Rui, ninguém dizia doutor, né? Só botar Rui, né? Vossa Excelência começa toda essa Câmara aqui de primeira, e a primeira, porque é de primeira, eu digo isso com toda sinceridade, ao ponto no Conselho de Ética, de eu querer me julgar impedido pela admiração que eu tenho às Vossa Excelência e que um colega, por desvio de conduta, e poderia alguém pensar que minha admiração realmente, mas é sincero e eu acho que todo mundo é isso. Primeiro, eu que faço essa ressalva. Excelência, também eu queria cumprimentar todos os demais desembargadores aqui presentes, através do decano, doutor Emanuel, que dispensa também comentário. Eu queria saudar todas as mulheres, o pessoal da mesa, através da doutora Ana Bastos, de longos tempos, né, que a gente se encontrou, né, e também as servidores, todos os servidores desta casa, na pessoa dela, e eu queria também, através, salientar e ficar feliz, porque a supremacia não só intelectual, de inteligência e de hegemonia das mulheres aqui presentes, que tem muita mulher aqui presente, né? Tá certo? Então, Excelência, eu queria começar a contar o meu prazo a partir de agora. Pois não, tá. Excelência, eu vou fazer comentário porque eu disponibilizei para o senhor desembargadores, o doutor Ricardo, por Vossa Excelência, um memorial e com as provas que eu estou aqui em mão, para apenas relatar isso aí. Esse processo precisa alguns antecedentes necessários. A agravante, a autora agravante, aliás, a apelada hora agravante, ela não foi no meu escritório um determinado tempo para fazer o escapião urbano, porque preenchia todos os requisitos necessários para tal. E o irmão dela, que é o dos apelantes, né, e a cunhada dela, disseram que ela não precisava fazer aquilo, porque não ia bulir com ela, até porque ela estava lá há 30 anos, e a mãe dela, que era anterior, que quando ela foi para lá na companhia dela, que a mãe de criação dela, ela fazia mais 6 anos que tinha morrido, então ela tinha direito a todos os requisitos. Aí o pai dela pedindo, o pai dela, e o pai do apelante e o pai dela de criação, chegou e disse, olha, foi lá, interviu, disse, foi lá no irmão e foi a garantia, e ela deixou de propor ação de escapião e não voltou mais. O que foi que aconteceu depois? Ele aproveitou, o pessoal, depois disso aí fizeram o inventário. Terminado o inventário, aí chegou na presença dela, desocupa a casa no prazo de 15 dias, sob pena do disposto possessório. Só estava ela em casa e, naquele momento, tinha testemunho. E ela telefonou até para mim, o que é que você faz?
Eu digo, você tem o ato, você não tem, você vai logo e resiste. Ela procurou a testemunha para realmente fazer, mas todo mundo, lá, o pessoal, se intimidaram, tem um até que sabia da intenção dela, mas não foram para depois. Então, ela fez o registro e a gente entrou com interdito proibitório. Essa é um antecedente necessário. Aí o que aconteceu? A ação foi julgada procedente. Aliás, a ação foi proposta e a parte contrária, os réus apelantes, horas agravados, eles, de posse do inventário, apresentando como prova uma minuta, uma certidão do cartório e uma declaração da falecida, protestaram a ação alegando a propriedade. Quando se sabe, não precisa ensinar a Vossa Excelência, a Vossas Excelências, que em possessora se escuta a posse. Então, a posse foi discutida só, a que apresentou, ela com base no título de propriedade. Mas a outra parte não com a propriedade, a posse. Então, Excelência, deixa eu ver. Esse aqui eu li meu improviso, como dizia Rui Barbosa, né? Então, Excelência, eu mandei aí para Vossas Excelências, aí para o doutor, para Vossa Excelência, a prova do que eu estou dizendo aqui. Então, foi com base nessa prova que ela entrou na propriedade. Agora, veja aqui, no inventário, na relação do inventário, só tem os 4 bens, são 4 bens imóveis. O imóvel em litígio, qual é o imóvel em litígio? Da Travessa, Araponga, número 10. Os imóveis do inventário não consta, são 4, e seria 5, aqui, ele entraram com 4 no inventário, está aqui. Ó. E nenhum deles corresponde ao imóvel em litígio. Aí apresentar também uma minuta do contrato, que seria onde estava encravado o imóvel. Ocorre, entretanto, que, conforme o cartório, esse imóvel, aqui está resumido, esse imóvel aqui, ele está localizado, veja aqui, com o imóvel cartório da terceira zona, o referido imóvel é constituído um lote, pelo lote 1, o 2 do lotamento da Vila Velha, à margem da estrada de Maranguape, no lugar Taboca Tropical, em Parangaba. Não consta o imóvel também. E não na Vila Peri, na estrada de Maranguape. A certidão, que vem logo depois, que está aí, Vossa Excelência pode olhar, eu mandei para aí, está em mão, a prova com que ela reivindicou a propriedade e a possessória. Também diz assim, com o presente, comunicão, o imóvel aqui que está constando a presente, também a mesma coisa, Vila Santa Luzia, mais da estrada de Fortaleza, Maranguape, no lugar Tabocal. Então, não consta esse imóvel aí. Aí, ele alegou também que quando a mãe dele morreu e a minha constituinte continuou na posse, ela tinha doado esse imóvel para ele. Aí veja a declaração, através da declaração, está aqui, ó, de casa. Eu, Maria Costa, mas só que o imóvel que foi doado, olha aí, está com vocês a prova, é do número 425, também não corresponde, da travessa da prova é 410. Mas, se não fosse só isso, eu tenho também aqui, tem aqui a prova do que eu vou dizer também, não está completa, mas eu tenho aqui para mostrar a Vossa Excelência. Veja o depoimento
o depoimento do apelante. Ele confuso o depoimento dele. Das folhas 27 que eu degradei, está aqui, ó. Porque eu depois, só falta essa prova aqui, mas está aqui, da discussão de vocês. O que é que ele diz na mídia daqui? Ó. Ele diz o seguinte, perguntado, né? O juiz chegou e perguntou a ele, qual é o imóvel? Aí ele disse, do modo, o número é 350. É Travessa Marapronga, é 350. Casa 10, que é a 350. Então, conforme o meu professor, rigoroso professor, e de muitos aqui, Arnaldo, as coisas têm essência. Ou são ou não são. Então, também é o 350. Mas, vamos mais adiante. A apelante, que diz que herdou o imóvel, o que ele diz? Ela diz aqui, primeira coisa aqui. Ela diz o seguinte, perguntando se ela quando a sogra dela faleceu. Ela disse que ela faleceu em 3 de 5 de 2000. E ela morreu, foi em 2018. Aí acrescentou mais. Aí perguntou para saber se ela tinha posse anterior. Qual a posse? Não, eu estive no imóvel, morando lá no imóvel, em 1983 e 1990. 1980 e 1990. Portanto, há mais de 10 anos. O que é que isso implica? O artigo 205 do Código diz que as ações possessórias prescrevem 10 anos. Eu faço essa questão de ordem também nesse meu agravo interno, viu? Então, ela não tinha a posse anterior. E se ela tivesse, se admitisse que ela tivesse a posse anterior, que nunca teve, o que é que acontece? Perdeu esta posse e está prescrita. Matéria de ordem pública, não preciso ensinar para Vossa Excelência. Mas, como eu disse, a discussão é que a discussão era propriedade, era com base no título, mas nós falamos de posse. E não pode ser dada, e jamais poderia ser dada da propriedade, sem que ambas os contentadores aleguem a propriedade. Não é o caso daqui. Sob pena da gente afrontar a súmula 487, que segundo o Silvio diz aqui, somente se traz a bala a súmula, os ambos contentadores discutiram a posse com base no domínio. Não foi o caso. Então, nem que se reconhecesse, nem que não se reconhecesse que ela estivesse na posse, então não poderia dar, porque a posse não foi discutida por nossa parte, não foi as duas partes. Então, não pode dizer o melhor título, eu tenho o melhor posse. Também não podia, esse argumento também não seria coisa. Então, também não é adequada. Visto que é irrelevante a alegação de propriedade, além de necessária na posse. Mas, Excelência, eu cito aqui, Excelência, do Felipe Salão, no caso aqui, o Superior Tribunal de Justiça. Ele exatamente dizendo isso aqui. A proibir a demanda declaratória a respeito de quem já seja o domínio. Então, ele não pode fazer isso. Eu não vou ler aqui, porque eu disponibilizei para Vossas Excelências. É que é inadequada, etc. Deixa eu colocar aqui, segunda propriedade, reintegração, etc. Logo, a decisão monocrática estabelecido pelo autor merece ser reformada só por esse fato. Jamais podia ser deferida a ela. Não podia empatar, porque se não deferir a uma, tem que ser deferida. Eu entendia, acho que seria assim. Outra coisa, a instância do suposto, aí ela alegou também o suposto contrato de comodato, que nunca existiu. O que aconteceu, que foi, quer dizer, entre as partes aqui do processo. Ele fez, os apelantes, teve uma época que ele foi dado um imóvel, a mãe dele foi para esse imóvel, alegando comodato verbal. Acontece, entretanto, porém,
que, com a morte, extingue o comodato. Até porque a parte, minha constituinte, não participou desse comodato. E tem jurisprudência dizendo. E também não impede o reconhecimento da posse. E isso é sabido, isso aqui, que é direito personalíssimo. Excelência, e não é eu que digo isso. Eu vou falar quem é que diz isso aqui, e a decisão também tá, a decisão está aqui. Quem diz isso, eu não sei se o senhor, Vossa Excelência conhece, a propósito, em recentíssimo tribunal, foi o eminente desembargador Francisco Mauro Ferreira Liberato, agora, já em 22. Vossa Excelência, e esse processo foi julgado, sabe por quê, Excelência? Ela apelou, quando foi dada a sentença pelo juiz da 39ª Vara, improcedente, quando o processo ela apelou, e depois entrou com outra ação na 23ª Vara, provocando a litispendência julgada aqui por Vossa Excelência. E Vossa Excelência, coincidentemente, aqui no seu voto, o senhor ressalta isso. É o terceiro coisa. Então, a lei temerária desde o início. O processo, ela apelou, depois que apelou, entra lá com a vara e recorre para cá, para o tribunal. E Vossas Excelências, inclusive, por unanimidade, jogaram precedente. O juiz discute exatamente, faz isso aqui, e está aqui a decisão de Vossa Excelência. Eu transcrevo aí nos memoriais, está aí na íntegra. Ó, que Vossa Excelência, inclusive, o nobre relator, decano, idôneo, sereno, imparcial, inteligente, de todos conhecidos. Excelência, mas outra coisa importante, que na decisão, o nobre relator Emanuel Leite Albuquerque, ele reconhece na sua decisão a posse mansa e pacífica, da minha constituinte. E ressalta mais, no trecho da sua decisão, o seguinte, que mesmo que não tivesse a posse anterior, que estava sendo discutida, o que acontecia? A mulher morreu em 3 de maio de 2018. Eles só vieram fazer a oposição. Doutor Aprígio, Vossa Excelência me permite? Só podia cuidar, porque tem uma. Só informando que o tempo de Vossa Excelência já se encerrou. Mas Vossa Excelência pode concluir. Inclusive, contado a partir do momento que Vossa Excelência solicitou. Eu agradeço, Excelência. Então, Excelência, aqui é o seguinte. O próprio, com acerto, o relator disse, olha, a posse está reconhecida, está comprovada. O próprio relator, né? Do doutor Emanuel, que foi que eu apresentei a grave interno. Ele reconhece isso e com todo o acerto. Ele reconhece, e mesmo que nunca acontecesse, Excelência, passaram 5 anos para fazer a oposição através, só quando nós entramos com o interdito provisório. Fazia 5 anos. Então já havia a prescrição aquisitiva do imóvel, tendo em vista que a mulher morreu, que eles alegou que tinha o comodato, morreu, e com 5 anos já tinha direito à aquisição aquisitiva para, inclusive, para adquirir a posse através do uso capção urbano, inclusive, que é o que eu ia fazer anteriormente. Agora, a única coisa aqui que ficou, que talvez fosse a outra discordância do nobre relator, foi com relação aqui que diz assim, a prova da ameaça. Aí eu queria só ler aqui, porque que é mais rápido, né, Excelência? Aí eu boto assim, ameaça, para configurar a ameaça do interdito processual, não precisa de atos materiais, mas apenas o agressor manifesta a intenção de consumar a ameaça. Ademais, como poderia a autora apelada
Agravante positivo se os réus compareceram à surdina e surpreender a autora, dando prazo de 15 dias para desocupar sob pena de desforço. Ora, o ordinário se prova, o extraordinário se presume. Extraordinário é agravante ter registrado um boletim sem haver acontecido o fato, sabendo que a falsa comunicação é crime. E é curial, com relação à data da ameaça da turbação, pode ser aferida pela própria data em que foi registrado o boletim, mas também pelo inventário, pela adição do inventário. Depois do inventário foi que ela procurou. No caso concreto, a única prova possível de se valer a autora, foi exatamente o registro do boletim. Imediatamente após a ameaça, aplicando na espécie a disposição do artigo 3º, inciso tal, com o artigo 373. Sabe por quê? Em nenhum momento da contestação, a parte impugnou tal documento, que não era válido, e havia a preclusão, e ela não alegou que fosse verdade, que não ameaçou. Então, o princípio da eventualidade, sabe, que a preclusão, se você não alegou, é presumidamente verdadeiro os fatos não impugnados especificamente, Excelência. Isso. Excelência, e a eu vou dar a Vossa Excelência mais 1 minuto. Certo. Contado agora, tá bom? E eu botei o fato principal, mas eu queria que verificasse a prescrição. Confissão da própria Cruz, a prescrição. Morou de 83 a 90. Quando entrou com a oposição, 90, quantos anos faz? Mais de 10 anos. 10 anos está prescrito. A matéria de ordem pública que Vossa Excelência pode exatamente fazer tudo que eu digo para a prova aqui. A declaração, só faltava essa declaração aqui, ele dizendo aqui que ele não sabe nem qual é o nome dela. Ah, 350 é 10. Está aqui, é confuso. Excelência, eu não tenho dúvida da idoneidade, da sabedoria, da inteligência e da admiração também que eu tenho pelo o nobre relator, desembargador Emanuel Leite, desde quando ele era militar. Ele sempre dessa integridade. Ao ponto que me dizia, era o cordeiro que cantava assim, que era uma pessoa totalmente íntegra. E, inclusive, ele sabe, meu amigo, nós temos um amigo comum, que é incrível, né? E ele contava, rapaz, só o Manel, que tinha base, não, eu era meio doido, que é o coronel, que ele mesmo diz, né? Ele elogiou, né? Elogia muito o senhor, e eu já conhecia a sua humildade com todos, inclusive quando o senhor, nas festas de fim de ano, ao invés do senhor ir muitas vezes para o clube magistrado, vai lá para os colegas, o ex-colega de farda, etc. Eu lhe admiro bastante. Muito obrigado e me perdoe aí se eu me estendi muito, mas é necessário. Só quero justiça. Pois não, doutor Freixo. Passo a palavra ao eminente relator, o Emanuel. Senhor presidente, a matéria aqui é processual. Viu? Essa questão da prescrição, diga aqui na emenda, foi uma sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pleito autoral, prescrição da pretensão possessória e reintegratória de posse, a favor dos requeridos agravados, tese recursais não conhecida por ausência de interesse recursal. Não há nenhuma prova aqui de existência de ameaça ou receio. Não há nenhuma prova do esbulho, ou mesmo da própria ameaça. Né? Eu até coloquei aqui, esbulho ou turbação. Certo? O que é que está se valendo aqui o nobre causídio? É da questão apenas do interdito, que eu vejo que há uma falta de ausência de interesse recursal nesse ponto. E por conta disso também não há que se falar em prescrição. O que se tem aqui com relação a esse suposta esbulho ou turbação, seria um boletim de ocorrência, que é uma prova unilateral. Apenas isso aí. Não tem mais nada além disso aí. Eu tive cuidado aqui na emenda
aqui no item 3, que eu botei aqui, rememorando o caso dos autos, vejo que é em conteste que a autora agravante residiu com a tia, a senhora Maria da Costa Oliveira, a quem considerava como mãe, até o falecimento desta, ocorrido em 3 de maio de 2018. Aí, bem, a tia da autora é mãe legítima do agravado. E foi feita entre eles aqui uma permuta. Por conta dessa permuta, essa senhora autora, ela passou a morar na residência do filho do agravado. Né? Que na permuta, a autora recorrente acompanhou a tia e passou a residir no imóvel do primo agravado. Então, mas de qualquer modo, como o doutor Aprígio apresentou aí alguns pontos que diz que o imóvel não seria este, é um outro imóvel, eu vou retirar de mesa, senhor presidente, até porque já está, mesmo, embora já esteja até votar pelo sistema provisório, né, já por unanimidade, apesar de ser possível Vossa Excelência pedir vista, ou também o desembargador Zé Ricardo pedir vista, mas eu vou retirar de mesa, certo? Então, Vossa Excelência retira. Para olhar algum ponto que foi falado aqui pelo doutor Aprígio. Vossa Excelência De mesa. retira de mesa. Então, feito retirado de mesa, ciente o eminente advogado, é evidentemente suspenso o julgamento. Eu não disse isso antes, inclusive é caso de vida ou morte. Essa mulher quer suicidar-se. Foi não, doutor? Aí volta para o 9, né? Vamos seguindo aqui a nossa ordem agora. Eu chamo a julgamento o agravo interno cível 0162449358060001/50.000. Agravante Cimer Construções e Montagens Limitada. Gravada JMS Cunha Locação de Máquinas e Equipamentos Limitada. Relator desembargador Emanuel Leite Albuquerque, que o julgamento é conjunto, né, desembargador Emanuel? Com o número 7, que é o agravo interno cível 0870 614 64 2014 8060001/50.000. Gravante igualmente a Cimer, gravada também a mesma JMS, igual relatoria, evidentemente, e o número 7. Então, julgamento conjunto entre o 9º e o 7º aqui da pauta. Quem requeriu sustentação oral foi a agravante, tanto num como o outro, através do doutor Diego Monteiro Maciel, que já se encontra aqui presente. Boa tarde, doutor. ABC-Ará 24.142. Doutor Diego, podemos passar direto para a sustentação oral, sem leitura do relatório? Então, Vossa Excelência está com a palavra. Agradeço. Inicio cumprimentando Vossa Excelência como presidente da Câmara e os eminentes pares na pessoa do eminente desembargador relator Emanuel. Isso. Já a segunda vez que o processo está pautado, mas por conta da mudança da composição dos votos, né? Como o caso já é de conhecimento de Vossa Excelência, vou tentar ser o mais direto, até porque tem muitas sustentações ainda para depois de mim. São duas ações, uma ação de cobrança e uma ação declaratória de inexistência de dívida. Basicamente, a JMS, que é agravada, ela está perseguindo um crédito que ela alega ter de R$285 mil, mais ou menos. E, em contrapartida, nós alegamos que esse crédito não existe e nem nunca existiu. E o que é a origem, então, da discussão desse caso? A Cimer, ela é uma empresa de construção civil e ela presta obras eminentemente para o serviço público. Ela participou de uma licitação da Petrobras e se sagrou vencedora para fazer a terraplanagem de uma refinaria que seria instalada lá em Caucaia, a Premium 2. E, ao ser contratada, ela subcontratou, em parte, a JMS. Então, foram 3 contratos, terraplanagem e locação de equipamentos e mão de obra. E, nesse de terraplanagem, previu-se, inicialmente, uma área de 38 mil metros cúbicos que seria realizado. E, com base nisso, orçou-se o contrato nesses 38 mil metros cúbicos e realizou-se o pagamento desse valor. Nenhum desses 3 contratos ele é objeto de discussão nos autos em termos de a JMS requerer por estar algum valor em aberto.
todos esses são incontroversamente quitados. E o que é a origem dessa discussão, então? A CIMER pagou ao entorno de R$ 666 mil para a JMS em razão dos 3 contratos. Isso também é incontroverso. Só que, ao final do serviço, quando a Petrobras realizou a medição final, ela disse não foram os 38 mil metros cúbicos contratados que foram prestados, foram apenas 30 mil metros cúbicos. Ou seja, 8 mil metros cúbicos a menor do que o efetivamente contratado da CIMER para a JMS e, consequentemente, pago. Fazendo um cálculo aritmético simples, a partir daí, a CIMER é que passou a ser credora da JMS no valor em torno de R$ 220 mil. Por quê? Porque esse valor já tinha sido pago pela CIMER para a JMS. E aí é que começa a criação da situação que gerou a discussão nos autos. Por quê? A JMS, obviamente, não quis devolver o dinheiro. Então, ela criou um relatório dizendo que não, eu fiz 49 mil metros cúbicos. Só que esse relatório dela foi confrontado pelo relatório da própria Petrobras, que é uma empresa isenta, terceira, não tem nenhuma relação entre a CIMER e a JMS, disse não, foram 30 mil metros cúbicos. Com base nesse relatório, ela não tinha que contestar mais de área. E começou a dizer, não, mas eu fiz serviços adicionais para além desses 3 contratos. Eu fiz um serviço de limpeza da área e eu fiz um serviço de locação adicional de caminhões. E aí, por isso, eu sou credora, então, de mais de R$ 250 mil aproximadamente, em valores não atualizados. Com base nesse imbróglio, unilateralmente, ela emitiu boletos, sem contrato, é importante frisar isso, ela emitiu o boleto e protestou esse boleto. Em contrapartida, nós, no cartório, nos opusemos ao protesto e entramos com a ação declaratória de inexistência de dívida, ao mesmo tempo que ela entrou com a ação de cobrança do valor. Então, na prática, né, na realidade, isso foi um mecanismo utilizado pela JMS para ela se esquivar de devolver o valor que ela teria que devolver para a CIMER por ter realizado um serviço a menor. Como é que isso está documentalmente provado? Temos o contrato firmado entre a CIMER e a JMS, prevendo claramente os 38 mil metros cúbicos e um valor em torno de R$ 470 mil a ser pago por isso daí. Temos um relatório da Petrobras dizendo que ao final da medição foram feitos 30 mil metros cúbicos, ou seja, 8 mil metros cúbicos a menor. Não tem, com base nesse relatório da Petrobras, a JMS, alegar que fez um serviço a maior. E o que ela está justificando, então, essa cobrança? Ela diz que utilizou caminhões a mais. Não há contrato em relação a esses caminhões. Não há nota fiscal em relação à alocação ou à utilização desses caminhões. Não há nenhum documento nos autos que demonstre o custo que esses caminhões efetivamente fizeram, que supostamente teriam sido utilizados e utilizados a mais. Ou seja, não há uma prova, não há um valor devido em relação a isso. Indo além, ela alega que tem um orçamento para realizar o serviço de terraplanagem. Novamente, não há contrato, não tem a prova efetiva da realização desse serviço de limpeza e nem foi emitida nota fiscal. Ou seja, criou-se uma situação que foi utilizada única e exclusivamente para ela poder se esquivar da relação contratual que ela tinha estabelecida dos 3 contratos, que ela não fez o quantitativo que estava previsto no contrato, porque a área terminou sendo a menor, e ela não quis devolver o dinheiro. E aí a ação em primeiro grau foi julgada improcedente e também mantida a decisão pelo eminente desembargador relator, Emanuel Leite Albuquerque, porque entendeu que a CIMER ela não negou diretamente a existência, a prestação desses serviços adicionais. Mas a verdade é que esses serviços adicionais não existem. Eles são frutos de uma criação da JMS para dizer que não teria que devolver o valor. E nós sempre alegamos, desde o início, né, da inicial ou da contestação, dependendo dos autos que se observe, que todo o serviço contratado ele foi pago R$ 666 mil aproximadamente. Só que ele foi pago a maior. Ou seja, é um absurdo, com todas as vênias, se supor que, além dela ter pago um serviço a maior, ela ainda vai ter que pagar mais de 285 mil por serviços que não aprovam nos autos. Porque seria extremamente simples para a JMS provar esse serviço. Contrato, nota fiscal, e-mails dizendo, olha, está aqui, realmente o serviço foi prestado. Não. O que existiu foi uma forma dela se blindar e se burlar tanto ao ressarcimento do valor, e aí criou-se
essa cobrança indevida. Então, assim, como é uma questão eminentemente fática, pedindo todas as vezes às Vossas Excelências que observem, tive a oportunidade de conversar com o eminente relator anteriormente, com o desembargador José Ricardo, também com o desembargador Mauro quando da primeira julgamento, e entregamos memoriais que fazem esses apontamentos sobre o que foi contratado, o que foi cumprido, o que tem de relatório e o que tem de documentação para justificar essa cobrança. São documentos que, a nosso ver, não justificam de forma alguma a ação. Então, por conta disso, pedimos a reforma tanto da sentença de primeiro grau quanto da decisão monatiate da lavra do excelentíssimo senhor desembargador relator, para fins de prover o agravo e declarar a inexistência dessa dívida que está sendo cobrada. Pois não, doutor Diego. Passa a palavra ao eminente relator, relator Emanuel. Senhor presidente, eu parabenizo o doutor Causente mais uma vez na sua sustentação oral. Na verdade, está cumprindo o seu papel. Parabéns, saiu-se muito bem. Eu vou procurar ser também bem objetivo aqui, senhor presidente. Nós temos aqui, na verdade, a prova da existência de 3 contratos com o objetivo, com o propósito da instalação dessa refinaria Prêmio 2 da Petrobras, em Caucaia, né, no município. O primeiro é para a alocação de máquinas, carregadeira de rodas, marca, tem aqui modelo, motor, tem aqui a numeração do motor. Já o segundo contrato tem o objetivo de executar o serviço de terraplanagem. E um terceiro para a alocação de uma pá carregadeira, uma com operador e outra sem operador. Esses três contratos não têm nenhuma relação voltada para o que está se cobrando aqui dessa remoção de resíduos. São 16 quilômetros quadrados. Aqui foi um outro trabalho, um outro serviço que foi prestado e que foi acompanhado pelo representante, pelo gerente da própria empresa. Entendeu? Então, eu digo aqui, a partir disso, percebe-se de saída que, ao contrário do que saia aqui recorrente, existiam vários contratos para a instalação da refinaria, como eu acabei de falar. Sucede que nenhuma dessas avanças envolve a retirada de resíduos. Também acabei de falar. Ora, deveras óbvio que o empreendimento deste calibre, de usar aí, e aqui, quando foi minutado aqui, o assessor acabou colocando essa expressão e bem colocada. Usando a expressão e está bem colocada. Produz algum tipo de resíduo que precisa ser regularmente coletado e deslocado para outra destinação. Em decorrência dessa realidade inarredável, é que surgiu o negócio jurídico de ajuste de preço que levou à cobrança promovida pela recorrida, e impôs ao protesto pelo não pagamento por parte da recorrente. Então, eu falo que o ajuste de preço, como já está documentado na folha 65, da ação 016.44935/2015, ou seja, ao que de ambos os autos constam ao tempo em que a recorrida fazia a terraplanagem. Ela também providenciava a limpeza do local, um custo adicional que, obviamente, insofismavelmente, é estranho ao objeto daqueles 3 contratos indicados, como também eu já me referi, inicialmente, em que se baseia o operatório da insurgente. Em instante algum, a hora recorrente consegue provar que o pacto de terraplanagem envolvia também essa coleta e limpeza de resíduos, pois, como visto do razoado apresentado no apelo, o que a insurgente argumenta é que a hora recorrida tentou alterar de forma unilateral o contrato, sem que tenha cumprido toda a terraplanagem que se diga sequer que estou minimamente provado. Aí eu digo mais aqui, senhor presidente, embora que eu já disse qual é o ponto nodal da questão aqui. Né?
não há relação com esses 3 contratos. Foi um trabalho de terraplanagem, de remoção de resíduos, autorizado e acompanhado pela própria empresa, né? Inclusive através de seu gerente, e aqui não tem o que se falar, que não existe quitação, alegando a existência desses 3 contratos. Mas eu digo só para ficar aqui mais claro, além do mais, como bem pontuou o magistrado de primeiro grau, quando esse serviço de limpeza de resíduos, em fase alguma, a recorrente veio a ventilar a sua execução. Tampouco a rebater a sua contratação, testada a folha 25, essa contratação. E muito menos o orçamento que foi apresentado e aprovado. Então, foi apresentado esse orçamento e foi aprovado. Entendeu? E tem essa prova, como eu estou falando, nas folhas 65. Em verdade, é importante assinalar, neste estágio, que a recorrente não refuta a documentação anexada pela parte recorrida. Essa é da questão desse orçamento. E tampouco tece comentários sobre a narrativa da recorrida de que os títulos protestados são de um serviço estranho ao da terraplanagem. A recorrente apenas se atém a insistir que a recorrida busca alterar de forma unilateral o objeto do pacto de terraplanagem. Também já me referi, estou apenas aqui rememorando. Vindo daí a cobrar por um serviço que não veio a concluir, porque, diversamente na narrativa da apelada, não acha qualquer subsídio nos autos. Fica evidenciado desta feita que os títulos protestados não guardam qualquer liame com aqueles contratos que a recorrente diz paga corretamente, em especial o relativo à terraplanagem. Estou só repetindo também. Mas sim com o serviço de deslocamento de resíduos sólidos, que a insurgente não declara nem prova o regular pagamento. Significa dizer, uma vez tendo a recorrida argumentado que os protestos derivam de um serviço que ela prova ter sido contratada pela recorrente com orçamento aprovado, era dever desta última ter prontamente juntado aos autos a prova do pagamento desse negócio jurídico, a fim de refutar a validade do protesto. Entretanto, o que se observa é que a insurgente ignora a existência do pacto indicado pela parte recorrida, repita-se, cuja prova da contratação e do orçamento está nos autos, para tentar atribuí-la uma conduta indevida que está no todo desprovida de lastro probatório. Como visto, sendo regular o protesto, está-se diante de um exercício do direito do credor, posto que o título em questão não é abusivo nem ilegal. Seja uma, porque o serviço estou prestado, seja duas, porque a apelante não demonstrou o pagamento, que não se pode traduzir em um ilícito civil por parte da apelada. Enfim, é extenso o voto. O ponto mais importante é este que eu já passei, que eu tratei até de uma forma bem exaustiva, e o meu voto é no sentido de conhecer e desprover o recurso pedindo venhas ao nobre advogado. E é assim o meu voto, senhor presidente. Pois não, Badão Manuel, Vossa Excelência, então, no número 9, a grade interna civil, conhece, nega provimento, assim como no número 7, conhece e nega provimento, que é que ataca o protesto. Perfeito. Da carta, né? Que é o 7. Eu estou exatamente nele aqui. Pois não. No 7. Badão Manuel, eu vou pedir licença a Vossa Excelência e vou pedir vista. Pois não. Para um exame mais acurado da matéria, porque não tive tempo, apesar de ter entrado na pauta, saído, entrado mais uma vez, mas hoje nós tivemos uma sessão sui generis, onde Vossa Excelência seriam mais de 120 processos, né? Então foi uma correria muito grande, tivemos aqui, acho que 300 processos para examinar, o tempo é muito curto, com vários outros afazeres, e é sempre bom a gente... É interessante. Não é? Há alguns detalhes, eu entendi perfeitamente a argumentação de Vossa Excelência fala dos 3 contratos, mas diz que há prova de outro, né? Inclusive com um orçamento. Esse outro seria
não seria relacionado à terraplanagem em si, nem uma alocação de máquinas, né? Exatamente. Limpeza de grande quantidade de resíduos e que, na ótica de Vossa Excelência, esse pacto, mesmo que não tivesse um escrito super, hiper formal, estaria comprovado nos autos, inclusive através de um orçamento, não é isso? Não é? Então, eu gostaria de examinar só mas nesse ponto aí, sobretudo com relação ao quanto, não é? A metragem, quanto esse resíduo, para ver com mais vagar aí a prova. Então, o julgamento fica suspenso. Obrigado, Excelência. Tanto o número 9 como o número 7 em face do meu pedido de vista. Então, vamos continuar. Qual eu chamo a julgamento? Apelação civil de Fortaleza, apelante Daniel Viana Madeira, apelados Erta Perez Gugel, Fernando Figueiredo Gugel Filho, Elga Perez Gugel e Silvia Perez Gugel. Relator de Bardô José Ricardo Vidal Patrocínio. É o número 211 e do Sistema de Automação da Justiça é o 0140 440 11 2017 8060001. Requeriu citação oral de Bardô José Ricardo. O apelante. Bruno, através do ministro advogado Bruno Gensen Bezerra. Você está conhecendo e provendo o recurso. 211. Então, Bruno, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Excelência. Pelo nosso sistema do voto provisório, que já se encontra unânime, e até ratificação aqui pelo relator de Bardô Patrocínio, o recurso está sendo conhecido e provido com a anulação da sentença e retorno dos autos ao juiz Acó. É isso, Bardô Zé? Excelente, foi unânime. Sim, senhor. Então, dispenso minha sustentação oral. Agradeço, desejo uma boa tarde a todos. A secretaria anota o declínio da sustentação oral e eu passo ao resultado do julgamento oficial, apelação civil conhecida e provida. Esteve do voto do eminente relator de Bardô Patrocínio. Então, chama a julgamento agora a apelação civil de Fortaleza. Apelante Fraporte, Brasil S.A. Aeroporto de Fortaleza. Apelante Orbital Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo Limitada. Apelada ainda Northstar Táxi Aéreo Limitada, EPP Filial. Relatoria do eminente Bardô Emanuel Leite Albuquerque. É o número 29, colegas. Número é SAI 02090312202080600001. Requerer citação oral tanto a apelante Fraporte quanto a apelada Norte Star. A apelante através do Dr. Glauco Sidrac, já se encontra aqui, presente, e a apelada Norte Star, através da doutora Lízia Rodrigues, doutor Luiz Tomás. Doutor Luiz Tomás já se encontra ali presente. A pergunta vai dirigida a ambos. Se dispensam a leitura do relatório. Podemos passar direto para a citação oral? Excelência, pela ordem, pedindo vênias, compro seus autos até por volta das 14 horas e o relatório não está disponibilizado nos autos. Pois não. Então, se não for pedir demais, eu gostaria da leitura do relatório. Sem problema, doutor. Então, passa a palavra ao eminente relator para a leitura do relatório. 29, doutor. O voto de Vossa Excelência está aí. Sem dúvida. Vamos aqui para o relatório. Cuida-se de 2 recursos de apelação civil. O primeiro interposto por Fraporte. Isso. Tá certo. Brasil S.A. Aeroporto de Fortaleza.
e o segundo proposto por Orbital Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo Limitada, ambos em face de sentença prolatada pelo juiz de direito da 25ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, que julgou. Se Vossa Excelência me permite, deixa eu ir direto aqui ao ponto. Pois não, tá certo? Pois não. Eu estou citando aqui. Isso aqui são os dizeres, assim, corriqueiros do relatório, né? Perfeito. Vamos ver aqui o recurso da Fraporte. Isso. Em suas razões recursais, sustentou o quê? Aspas, o primeiro vício reside no julgamento apenas da ação principal, tendo a parte dispositiva da sentença deixado de apreciar a lei de secundária, e que pese ter havido denunciação da empresa Orbital, a LID, referida às folhas de 541 dos autos, e que na exegese do artigo 129 do Código de Processo Civil, se a denunciante for parte vencida na ação principal, o julgamento da denunciação é medida que se impõe. Aí eu cito aqui o artigo 129. Sustentou também que, no caso dos autos, a denunciada Orbital é prestadora de serviços vinculada à apelante por força do contrato de prestação de serviço, de fiscalização de pátio e pista e transporte de superfície, que delimita as folhas 401, 439 e anexo de folhas 440 e 466. Extrai-se da cláusula 5.2, a linha, que tem apenas um N, no contrato acima mencionado, que a apelante Fraporte tem direito regressivo ao ressarcimento do montante integral a que foi condenada. Fecha aspas. Sustenta ainda que a sentença não deixou evidenciada a fundamentação da condenação solidária. Aí diz, tem em seguida, aí, aqui entre aspas, meritíssimo é avoenga a compreensão de que, no campo das obrigações, a solidariedade não se presume, deve resultar da lei ou da vontade das partes. Estamos citando aqui o artigo 265, fecha aspas. Mas mais à frente sustenta que, se não há prova nos autos da resistência da apelante, nem de sua desídia, em atender à ocorrência, a sentença não elaborou o melhor direito com a condenação solidária, sem ter explicitado como chegou a ter conclusão. Só aumentar aqui um pouquinho, fica melhor até para ler. Deixa eu ver onde é que eu estava aqui. Aí, continuando. Entretanto, ainda, Vossas Excelências, interpretem que deve prevalecer a condenação solidária. No título, precisa constar o direito de regresso para que a apelante possa exercer seu legítimo direito de se ver ressarcida a menção da condenação contida na sentença. Fecha aspas. A 2 é recorrente que, se a obrigação já havia sido cumprida, no decorrer da tramitação dos autos, houve perda superveniente do objeto quanto ao pleito de ressarcimento pelos danos materiais, devendo a sentença extinguir o feito sem o julgamento do mérito. Prossegue sustentando que não há como confundir lucros cessantes com o faturamento da empresa. Este deve-se a inúmeros aspectos gerenciais de concorrência e prospecção de mercado. A apelante jamais poderia ser responsabilizada por eventual redução do faturamento da apelada, porquanto é impossível relacionar elementos tão complexos como a inoperância temporária de apenas um de seus ativos. No mais, sustenta que nos pedidos da exordial da apelada, sobre 1/17, não há qualquer menção à aeronave substituta, nem a decisão interlocutória de folha 138 e 139 impõe decisão nesse sentido. E só que a sentença entendeu que a apelante não tem iniciado o serviço de imediato, fato logisticamente impossível de cumprir, como se demonstrará no tópico seguinte, nem tendo disponibilizado equipamento substituto, seria razão para confirmar a condenação em astraentes por descumprimento de ordem judicial, fecha aspas.
e que os parâmetros para condenação de multa estão equivocados, obscuros e até mesmo para além de que fora requerido na PROEML. Sobre as astraentes, aduziu que a tutela foi concedida em 10 de 2 de 2020, fixando prazo de 5 dias para o início do serviço, mas a apelante Fraport só foi intimada para cumprir a medida na data de 14 de 2 de 2020, com a juntada do mandado pela Oficial de Justiça no dia seguinte às folhas 154, iniciando seu respectivo prazo no dia 18 de fevereiro daquele ano, com término no dia 26 de fevereiro. Mas mesmo antes do início do prazo, em 17 de 2 de 2020, a Fraport, compareceu espontaneamente aos autos as folhas 157 e 170, comprovando que a própria apelada havia juntado aos autos e-mail da fabricante, informando não existir a peça sinistrada para vender no Brasil, estimada prazo de 90 dias para sua importação. Portanto, o cumprimento do prazo para o início do serviço de reparo seria impossível, e seu retardo seria fato totalmente alheio ao controle da apelante. Aí tem uns pedidos aqui no final, entendeu? Agora, eu quero só informar para Vossa Excelência que o meu voto aqui... Tem a outra parte. São duas, né? Ah, tem outra parte. Então vamos... Pois não, pode iniciar aí a sustentação oral. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, desembargador relator, demais pares dessa colenda Câmara, meu cordial boa tarde aos colegas que estão aqui presentes, representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública que nos acompanham à distância. Eu vou procurar também ser objetivo e breve, tendo em vista que, inclusive, a leitura do relatório, ela converge no sentido da pretensão recursal, da descrição da pretensão recursal, sem maiores reparos. Para quem não acompanhou, não está acompanhando o caso de perto, trata-se de um incidente de solo ocorrido em janeiro de 2020, mais precisamente 19 de janeiro de 2020, quando, naquela oportunidade, naquela ocasião, um veículo dirigido por um funcionário de uma terceirizada, da empresa Orbital, que é coapelante aqui nos autos, esta empresa, o funcionário desta empresa, ao conduzir-se na área ou na região onde estavam estacionados aeronaves de clientes, dentre elas o veículo aeronáutico, no caso um helicóptero da apelada, por irresponsabilidade, fez uma manobra e acabou por colidir na aeronave, gerando um dano na estrutura dela. Esse dano gerou a necessidade de troca daquilo que é chamado de estabilizador horizontal, porque esta peça não existia no Brasil à disposição, isso não sou eu que estou dizendo, está dito nos autos pelos próprios apelados, pela própria apelada, que exigiria um prazo de reparo aí de 90 dias, por conta da importação da peça. Pois bem, do incidente em solo, houve iniciado todas as diligências, não só da apelante, Fraport, como da coapelante Orbital, para iniciar as tratativas perante as suas seguradoras, perante todo um contexto ali das dinâmicas que são comuns aos casos de sinistro em veículos, principalmente neste aspecto de um veículo aeronáutico situado no lado A do aeroporto de Fortaleza, e que está sujeito a normas de regulação próprias, sobretudo do Código Brasileiro de Aeronáutica, que exige uma investigação depurada, como também as próprias normativas da SUSEP, para que as seguradoras possam efetivamente ter no prazo razoável de até 30 dias poder sanar ali, dar início aos cumprimentos do reparo da aeronave, pagando as despesas necessárias, mas, infelizmente, não foi possível, porque a apelada não teve condições de esperar, agiu
de modo impulsivo já afastou qualquer diálogo com a Orbital e passou, então, a dirigir sua demanda para a Fraport, a hora apelante, minha cliente, nesse exato momento representada. Ocorre que, apesar de todas as tratativas justificando a demora, houve o ajuizamento da ação num prazo exíguo de 13 dias, entre o fato ocorrido e o início do ajuizamento da ação, 13, 15 dias que seja, houve ali, o incidente só foi no dia 19 de janeiro, salvo engano, no 5 de fevereiro, houve o ajuizamento da ação. Então, não houve uma espera da parte apelada para que a situação fosse sanada da maneira que a legislação determina, da maneira que as regulações do sistema de seguros determina, e ajuizaram a ação assodadamente. Para nosso espanto, uma concessão de tutela de urgência deu o prazo, fixou o prazo exíguo de apenas 5 dias para o reparo da aeronave, para iniciar o reparo da aeronave, 5 dias. Sabem bem, Vossas Excelências, ou se não sabem, e espero que não tenham vivenciado casos como esse, mas pelo menos já devem ter ouvido falar, um acidente de rua, de trânsito envolvendo veículos, não tem essa exiguidade de prazo para se iniciar o reparo. Leva-se, às vezes, até 30 dias para a seguradora autorizar e se exige uma certa parcimônia, uma compreensão para que esse veículo possa ser reparado, quando mais se tratando de uma aeronave. Mas, enfim, estou aqui relatando mais ou menos o contexto do caso para justificar as razões pelas quais a sentença precisa ou merece ser revista, reformada, e aqui há dentro da nossa apelação há dois pontos. O primeiro é do aspecto processual, que requer a nulidade da sentença. O segundo, caso essa preliminar seja superada pelo princípio da eventualidade, pede-se a reforma do mérito. Vamos lá. Como bem narrou o desembargador no seu relatório, existe uma lide secundária. A Orbital não foi demandada pela apelada. A apelada optou por ajuização contra a apelante Fraport, que é a concessionária gestora do Aeroporto Internacional de Fortaleza. A Orbital só veio ingressar nos autos do processo porque houve denunciação à lide, formando-se uma lide secundária. O texto da lei é muito claro ao dizer que a parte que tivesse sido condenada, é o artigo 129 do Código de Processo Civil, a parte que tivesse sido condenada tem direito de regresso. É um direito garantido legalmente. Um direito de regresso para a denunciada. Entrementes, a sentença foi omissa nesse ponto e não realizou o julgamento da lide secundária, muito em que pese a condenação da Fraport ao pagamento e as obrigações contidas nos pleitos da exordial. Ora, opostos os embargos, o reparo dito na sentença, que acabou por não ocorrer, a decisão dos embargos foi no sentido de não haver reparo na sentença, porque a condenação havia sido solidária, ela viola duas premissas básicas da solidariedade. É esta que o desembargador relator leu, que é a do artigo 265 do Código Civil, que diz que a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes, é preciso que isso fique evidenciado. E aqui, pasmem Vossas Excelências, existe no contrato com a terceirizada Orbital, existe uma cláusula expressa, no sentido oposto, de que as partes excluíram a eventual solidariedade. Afirma-se na cláusula, que eu peço venha para a leitura, cláusula 5.2, que consta das folhas 405 e 407 do processo, diz assim: a contratada, independentemente das demais obrigações contidas neste contrato, obriga-se, a linha N, a responder civilmente pelos danos diretos, indiretos, materiais, pessoais, consequenciais, perda de chances, sem prejuízo de outros aqui não previstos, causados a contratante ou a terceiros, e a apelada é um terceiro, decorrentes de ação, omissão, negligência, imprudência ou imperícia que, por si ou seus funcionários, e apesar do veículo conduzido ser veículo de fiscalização da empresa, da concessionária, o motorista que estava conduzindo era da terceirizada. Então, por si ou seus funcionários ou prepostos, a qualquer título, empregue na execução de serviço objeto desse contrato, assumindo integralmente a obrigação de indenizar,
pelos danos a que der causa. Portanto, as partes aqui, elas pactuaram exatamente o oposto, a não solidariedade, de modo que a sentença não poderia considerar a condenação solidária. E ainda que Vossas Excelências não interpretem que isso seja algo que gere a nulidade da sentença, pois que pelo menos reforme para fins de fazer com que a Fraport, apelante, possa cobrar a ameação da obrigação que acabou tendo que assumir por conta da condenação. Porque, afinal de contas, se eventualmente se reputar pela solidariedade, ameação disso aí dá direito a que a Fraport regressivamente cobre da terceirizada orbital, que também é apelante. Então, neste primeiro ponto, a omissão. O segundo ponto é a contradição, porque a sentença, na sua fundamentação, reconhece que o pagamento, os reparos da aeronave sinistrada foram realizados e concluídos em 19 de junho de 2020. Então, não poderia a sentença condenar ou ratificando a tutela, tendo em vista a perda superveniente do objeto. Apesar da narrativa da fundamentação da sentença, na parte dispositiva condena. Primeira contradição. Segunda contradição, a condenação em lucros cessantes hipotéticos, presumidos, ditos pela própria sentença. A sentença narra de forma bem urdida que a apelada não conseguiu provar os lucros cessantes. Diz de forma muito clara que a documentação carregada aos autos, veja só, uma aeronave sinistrada, a apelada reuniu documentos que comprovavam os supostos lucros obtidos durante o período de autoestação no ano anterior, em 2019. Das 3 aeronaves que operavam, ela não teve nem o cuidado de juntar somente da aeronave sinistrada, ela juntou de 3. Aliás, não poderia nem haver essa comparação, tendo em vista que o período juntado é de autoestação e o período do sinistro foi em baixa estação. Ademais, durante todo o período subsequente a 19 de janeiro de 2020, Vossas Excelências têm lembrança do trágico período que o planeta viveu de pandemia. A apelada vive de táxi aéreo, é uma empresa que atua na área de táxi aéreo, portanto, turístico. E ainda que comercial, todas essas atividades estavam suspensas em função do lockdown. Não houve ali nenhuma mensuração de lucros ou perdas cessantes durante aquele período, que também, ainda que tivesse havido, não foram carreadas aos autos. Então, apesar da sentença reconhecer isso, condena em lucros cessantes para ser apurado em liquidação, o que não faz o menor sentido, porque a jurisprudência do STJ é toda no sentido de que os lucros cessantes precisam ser devidamente comprovados. Eles não podem ser presumidos, não podem ser hipotéticos. A própria natureza do artigo 944 do Código Civil é muito clara nesse sentido, ao dizer que o dano se representa aliás, a indenização se representa pela extensão do dano. E esse dano não foi comprovado. Então, essa outra contradição na condenação de lucros cessantes que precisa ser reparada. E, por fim, não menos importante, a obscuridade na condenação em astrentes. Ora, o STJ já estabeleceu as premissas básicas para a condenação em astrentes. A primeira delas é a razoabilidade. Não é razoável determinar condenação ao pagamento de multa por R$5.000 diárias se a apelante não poderia ter condições de iniciar a realização do serviço de reparo da aeronave em apenas 5 dias. 5 dias para iniciar o reparo de uma aeronave que dependia, conforme a própria petição inicial informava, de importação de peças que levava 90 dias. Impor a apelante um prazo exíguo de 5 dias para iniciar o reparo da aeronave é contrariar a premissa da razoabilidade temporal. A proporcionalidade é outra premissa estabelecida pelo STJ que não foi observada na sentença. A tutela jurídica do bem em causa, que seria o reparo da aeronave, foi alçada e paga, foi honrada e cumprida em 19 de junho de 2020, ao montante de R$199 mil, depois complementados por mais R$17 mil. Só de multa está dando 240 mil, algo parecido, por 48 dias. Ou seja, a multa ela não pode ser confiscatória. O STJ já definiu isso. Ela não pode ter natureza confiscatória, ela não pode ser uma punição, uma sanção que se transforme em enriquecimento sem causa para a apelada, tendo a receber uma multa que supera o valor
do bem tutelado. Ademais, o prazo fixado para o início do reparo da aeronave foi atendido no dia 9 de março de 2020, mas a sentença fixa a multa entre a data do sinistro e o dia, salvo engano, dia 8 de abril de 2020. Mas quase um mês depois, são 30 dias a mais. Essa multa, portanto, ela não é proporcional, além de não ser razoável. Além do que, todas as provas dos autos são robustas, no sentido de dizer que não houve qualquer recalcitrância ou resistência da apelante em reparar a aeronave. Ao contrário, há trocas e mais trocas de e-mails e de mensagens a partir das folhas 920 em diante. Há diversas trocas de mensagens, não só entre a apelante Fraport e a apelada, quanto a apelante orbital e a apelada, informando todas as tratativas em apenas 2 dias já iniciadas para o pagamento, para o início dos serviços e o pagamento dessa reparação. De modo, excelências, que essa sentença ela merece, se não a nulidade, tendo em vista a ausência de julgamento da lei secundária, a sua inteira reforma para que faça justiça. Eu agradeço pelo tempo disponibilizado. Boa tarde. Pois não, doutor Glauco. Passa a palavra ao doutor Luiz Tomás. Só um registro, nesses meus 30 anos de advocacia, praticamente, a coisa mais difícil que eu já vi na minha vida foi vestir isso. Me dá mais medo. É o que me dá medo. Eu vou só tirar o meu. Boa tarde, presidente. Boa tarde, da primeira Luiz. Câmara, desembargador Emanuel. A sustentação do nobre colega me parece que não é nos mesmos autos que a gente está decidindo aqui. Primeiro, eu tinha traçado uma linha do tempo que denota toda a dificuldade que a Northstar teve em receber, em convencer a fazer o pagamento. Tá? Não se poderia começar o reparo da aeronave sem um pagamento. Por quê? Porque eram peças que deveriam ser importadas. E o fabricante, ou quem quer que seja, só fazia se houvesse o pagamento. E, nesse sentido, o juiz determinou o início. E o que é o início? Era o pagamento, tanto que houve um complemento do orçamento, porque ficou faltando, que também nos deu muito trabalho. Então, nós temos aqui as folhas 11 e 56. A gente tentou fazer uma linha do tempo. A linha do tempo em relação à entrada da ação, do cumprimento, e resta muito clara. Inclusive, o juiz, por diversas vezes, intimava a parte para comprovar. Então, o juiz foi muito cauteloso. Inclusive, excelência, com relação ao orbital, cabe destacar que a parte Fraport, por 3 vezes, deu o endereço errado da orbital, como se ela não conhecesse. Está nos autos. E também, inexplicavelmente, pela 4ª vez, eles deram o endereço para que seja intimado a orbital. E aqui cabe deixar muito claro que a concessão, no seu artigo, a concessão da ANAC com a Fraport é muito clara. São direitos e deveres da concessionária durante todo o prazo de concessão. 3.154. Responder perante a ANAC, terceiro, pelos serviços subcontratados. Ora, excelência, nenhum momento a Northstar teve contrato com a Orbital. A Orbital, por que nós não chamamos para integrar ali de Orbital? Porque eu não tenho um contrato com a Orbital. Quem contratou a Orbital foi a Fraport. Então, ela, ao contratar uma empresa, que depois nós vimos o que é a Orbital, essa empresa, perante o Brasil, ela teve vários problemas de prejuízo. Então, nós simplesmente optamos ir para a Fraport. Para quê? Para receber nosso prejuízo. Tá?
E detalhe, excelência, o nobre colega, ele fala no contrato, mas também no contrato entre a Fraport e a Orbital tem uma cláusula que ele poderia ir lá na fatura da Orbital e tirar esse valor. Ele tinha essa faculdade também. E, pelo contrário, não fez. Preferiu jogar o processo para frente, criar dificuldade, entrou com agravo de instrumento, depois ele mesmo inexplicavelmente desistiu do agravo de instrumento e pagou. Ora, o que será que aconteceu? Por que ele simplesmente resolveu, inesperadamente, pagar? Porque realmente não justificava. Ficou insustentável a questão dos 48 dias de inadimplência. Por isso que nós insistimos, porque a empresa, como ele bem disse, 3 aeronaves, da qual 2 helicópteros, ou seja, se eu tiro um helicóptero, eu estou tirando 50% da frota. 50% da frota eu deixo de ter, devido a isso. Eu tinha acabado de ganhar um contrato com a Assembleia, e que foi, inclusive, se questiona, mas não tem um prefixo da aeronave. Não, mas eu sou obrigado a substituir a aeronave. Se eu tenho uma, eu tinha 2, e estou com uma fora de combate, então eu estava com 50%. E o outro é um avião, que era uma missão mais específica, diferente do helicóptero. E o carro-chefe da empresa é helicóptero. Então, excelência, isso foi muito desgastante para nós estar. Nós tivemos, inclusive, que sair do aeroporto por questão de pressão. Nós tivemos vários momentos que houve outras demandas, então a gente teve que sair para ter paz, espírito. Então, esse problema, e ele foi objeto de querer ser uma moeda de troca, mas a empresa não atendeu a essa questão. Então, excelência, eu não vou mais... está muito claro na nossa cabeça que houve um acidente, é reconhecido que houve um acidente, nós precisamos repor a aeronave o mais rápido possível. Inclusive, a empresa, depois que houve o pagamento, nós providenciamos o reparo o mais rápido possível, porque o interesse maior era da empresa voar. Então, inclusive, esse reparo foi feito na empresa, mas só poderia ser feito depois do pagamento. Como é que eu ia adquirir a peça? Como é que eu ia fazer os trâmites legais? Então, excelência, por tudo isso, o único reparo que a gente faz na sentença é a questão dos honorários, pelo o trabalho e o zelo de dedicação desse processo. É o que se espera, excelência. Pois não, doutor Luiz Tomás, eu passo a palavra ao relator, Valdo Emanuel. Senhor presidente, cumprimento aqui o doutor Glauco Sidraque e também o doutor Luiz Tomás Dias, por suas sustentações orais. Senhor presidente, a matéria aqui acaba sendo desatada de uma forma mais fácil. Aqui nós temos aqui as duas ações, a principal e a secundária, e foi julgada a principal, e o doutor juiz do primeiro grau esqueceu da secundária, da ação secundária. Então, eu entendo que houve uma nulidade, e digo que a responsabilidade solidária não se aplica ao caso concreto, por ausência de relação jurídica entre o autor e a denunciada. E estou acolhendo aqui essa preliminar, sentença anulada, como já falei, e recurso proposto por Fraport. Eu vi que eles não puxam o T, não. Né? Brasil S.A., aeroporto, e interposto pela Orbital, prejudicado. E assim como voto, senhor presidente. Pois não, Valdo Emanuel, cumprimento de igual modo os doutores Glauco e Luiz Tomás pelas judiciosas sustentações orais. E eu também vou acompanhar o eminente relator, porque aqui é uma infringência direta a um dispositivo de Barroso Ricardo, no meu entendimento do eminente relator, do CPC. Barroso Carlos, você não faz parte da turma, mas julgador inteligente, perspicaz, sabe aqui o teor do artigo 129, que eu vou já fazer a leitura. Mas, como muito bem
aqui explanado pelos eminentes advogados, a Norte-Star acionou a Fraport em virtude de um sinistro que ocorreu no interior do aeroporto, né, onde foi danificado um helicóptero da acionante. E a Fraport denunciou a lide à Orbital. E, de fato, Bador Manuel, o juiz foi omisso, né, com relação à decisão sobre a lide secundária. Ele julgou a lide principal, mas não julgou a lide secundária. É o que eu falei, ele esqueceu. Isso. O que é que diz o artigo 109? Se o denunciante for vencido na ação principal, que foi o caso, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide. Passará. É uma determinação do legislador nesse dispositivo legal. O Bador Manuel traz boa doutrina do Nelson Nery, né, dizendo exatamente a tese aqui, com todo respeito, doutor Luiz, a tese levantada pela Fraport, que a sentença, nesse caso, é nula. Né? Há necessidade do julgamento da lide secundária. E, de fato, a solidariedade aqui, ela não existe. Né? Ela decorre da lei ou da vontade das partes. E aqui nenhuma coisa nem outra se tem. Porque, como muito bem disse o eminente relator, entre a autora Norte e a Orbital não há nenhuma relação jurídica. Né? Então, não há como. Vossa Excelência traz, inclusive, julgados também do STJ nesse exato sentido, né? Que aqui tem necessidade de o juiz, já que julgou procedente a lei de principal, ele tem que apreciar a lei de secundária que foi proposta através da litis denunciação. Então, acompanho o eminente relator na totalidade, que pese, doutor Luiz Tomás, todos esses contratempos aí que Vossa Excelência ventilou, mas aqui não há como de sair desse âmbito de atuação processual. Doutor Ricardo, não vota, Vossa Excelência? O Glauco Sidraque, doutor Luiz Tomás, eu também sigo o mesmo posicionamento da relatoria. Pois não. Agradeço a Vossa Excelência e anuncio o resultado do julgamento. A apelação civil de Fraport Brasil S.A., Aeroporto de Fortaleza, conhecida e provida. E apelo de Orbital, Serviço Auxiliar de Transporte Limitado, prejudicado. Decisão é consensual, o julgamento está encerrado. Agradeço a presença, mais uma vez, de Vossas Excelências. Vamos dar um intervalo de 5 minutos? Pode ser, debatedores? Não sei, doutora Ana? Tudo bem? Então vamos só entrar 10 minutos, é melhor. 10 minutos. Tem que ser. Suspenso por 10 minutos.